Abra sua Bíblia. Hoje eu quero falar sobre alguns desafios, alguns gigantes que nós podemos vencer. E eu quero primeiro fazer uma pergunta. Quem aqui nunca enfrentou um gigante na sua vida? Levante a mão. Quem nunca enfrentou? Puxa, todos enfrentaram. Sabe que, a propósito, na Bíblia, existe uma história que nos ajuda a vencer os gigantes? Abra sua Bíblia em Números, capítulo 13. Um outro sermão aqui que meu marido fez, ele falou sobre isso e eu quero mencionar. Nós tínhamos um colega em Santa Catarina que ele dizia o seguinte: você ir à igreja sem a Bíblia é mesmo que você ir a um campo de futebol, jogar bola sem, me ajudem, sem a bola, por isso traga a Bíblia à igreja. Pega a sua Bíblia aí então, Números capítulo 13, versículo 1 em diante, diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos seus filhos de Israel, aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Agora você pula para o verso 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má? Que tais são as cidades em que habita, sem arraiais ou em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Verso 23. Depois vieram até o vale de Escol, e ali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens uma vara, como também romãs e figos. Verso 24, este lugar se chamou Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Verso 25, ao cabo de quantos dias? 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés. No verso 27, relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades são grandes e fortificadas. Vimos ali os gigantes, os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, jebuseus, amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. O verso que eu admiro demais, que eu acho que é o mais bonito, o verso 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Eu, quando li esse texto e comecei a estudar um pouquinho mais, eu não sei se você ficou indignado como eu, mas eu fiquei analisando a história. Será que aquele povo havia esquecido das pragas do Egito que Deus permitiu para que eles pudessem sair daquele mundo de servidão? Será que eles esqueceram do milagre que Deus havia permitido que eles atravessassem o Mar Vermelho a seco? Algo inédito, nunca antes havia acontecido. Eles estavam prestes a conquistar a terra que Deus havia prometido, mas eles ainda estavam em dúvida. Será que eles esqueceram dos milagres que Deus havia operado na vida deles? Quantas coisas, se você estudar a história assim de forma mais profunda, você pode observar o que Deus havia feito na vida deles. Vamos analisar junto comigo a situação. A Bíblia diz que Moisés manda 12 espias. Deus fala com Moisés e pede para Moisés escolher 12 espias. E ela diz que eram 12 homens quaisquer. É isso? Que tipo de espias que eram? Me ajudem. 12 homens fortes. 12 homens fortes. Príncipe, cabeça de tribo, líderes. E eu fico imaginando, eles viram logo, a Bíblia diz que eles viram logo que a terra era fraquinha, não produzia nada. É isso? Era fraquinha a terra? O que nós lemos? Sim ou não? Não, era uma terra fértil. A Bíblia diz que até, de forma figurativa, vertia leite e mel, para a gente entender que realmente era uma terra que produzia muito.
Eles viram ali de imediato um pequeno cacho de uvas. Era pequeno ou era grande? Era tão grande o cacho de uvas que 2 pessoas precisavam carregar. E olha que eram homens fortes. Eram homens fortes. Eu posso imaginar, talvez, que o cacho de uvas fosse do tamanho, talvez até maior que um cacho de bananas, né? Porque cacho de bananas até eu carrego. Eram 2 homens para carregar um cacho de uvas. Parece uma piada, mas era grande o cacho. E eu fico analisando a situação. A Bíblia diz que tinha um lugar que eles escolheram, o cacho de uvas, que chamava Vale de Escol. Eu fiquei curiosa. E fui até o dicionário e pesquisei o significado da palavra Escol. Sabe o que significa Escol? Presta atenção. Significa o que há de melhor uma escolha, a nata. Olha, eu fico impressionada com a escolha, com a atitude de Deus. Sabe, irmãos, amigos, Deus, quando nos oferece algo, Ele não nos oferece coisa de 3ª, de 4ª categoria. Deus nos oferece o que há de melhor. E quando Deus separou a terra para o seu povo, Ele havia separado algo que havia de melhor. E às vezes, nós, seres humanos, subestimamos o poder e a atuação de Deus em nossa vida. Sabe, às vezes na escola, talvez você pense assim, não, mas se eu tirar um 6, 7, que a média é o suficiente, mas Deus está dizendo para você, eu quero te dar um 10, que é o teu sonho. Talvez aquele trabalho que você sonha em um dia poder, desenvolver, e você pensa, não, é difícil demais, talvez esse é o mais leve, é mais fácil, mas Deus está dizendo, olha, eu quero te dar o melhor, é o que há de melhor. E nós subestimamos o poder e a atuação de Deus na nossa vida, nós limitamos o poder de Deus, nós que limitamos. Deus sempre oferece o que há de melhor. Escol, o que havia de melhor, uma escolha, a nata. Eu imagino eles também chegando, a Bíblia diz que eles chegaram no arraial, eu fico imaginando eles trocando, carregando a uva, enorme, trocando, de 2 em 2, eram pares, eram 12 espias, quando 2 cansavam, outros 2 carregavam, e eles chegaram no arraial dos israelitas, cansados, felizes e extremamente otimistas, é isso? É isso que a Bíblia relata? Não, eles chegaram no arraial, diante de Moisés, cansados, sem dúvida, mas extremamente pessimistas. Eles disseram para Moisés, chegaram diante do líder, que havia escolhido os 12 espias, chegaram para Moisés e disseram, Moisés, é impossível, não vamos conseguir conquistar, eles são grandes demais, literalmente grandes, não dá, não vamos conseguir. E quando eles chegaram a essa conclusão, eu fico pensando, e eu chego à minha conclusão, que eram pessoas extremamente pessimistas, e você deve concordar comigo. Isso me faz lembrar de um fato que aconteceu, mais ou menos na década de 40, e eu me lembro do verso também, de Provérbios 23:7, que diz, o que o homem pensa em sua alma, assim ele é. Você sabe que, além da Bíblia, a ciência também diz, se você colocar na mente que vai ficar com dor de cabeça, você fica com dor de cabeça. O que o homem pensa, a Bíblia esclarece isso, O que o homem pensa em sua alma, assim ele é. Se você pensar em fracasso, você será uma pessoa de sucesso, você será uma pessoa de sucesso. Caso contrário, se você for uma pessoa pessimista, você com certeza será uma pessoa fracassada. Mas olha só, algum tempo atrás, me lembra essa história, na década de 40, no Texas, na época ainda que o petróleo estava mais em alta, o pastor Rui Angel, ele é um pastor evangélico, e ele conta que, nesse período, o irmão dele tinha um terreno em cima de uma mina de petróleo lá no Texas. E na época, como estava mais em alta ainda o petróleo, o governo americano resolveu superavaliar os terrenos e comprou o terreno dos proprietários ali, todos que tinham, por causa da mina de petróleo. E o irmão do pastor Rui tinha um terreno nessa mina. E ele teve o privilégio de vender e encher o bolso aquele ano, com o terreno que ele tinha ali. Como o irmão dele era um pastor, um pastor não tem um super salário, cadê o pastor? Deve estar por aqui, mas eu tenho um marido pastor também, não tem um super salário, ficou bem feliz porque o irmão, ao encher o bolso, resolveu compartilhar com ele, comprando um carro, um Packard brilhante, um carro top do ano, e dar de presente para o seu irmão.
E Roi, ele cuidava com muito carinho, ele não era brasileiro, mas ele cuidava com muito carinho o seu carro. E ele conta que ele guardava o carro embaixo na garagem da sua casa, a garagem era descoberta nas laterais, mas coberta por cima. E sempre que ele descia de manhã pelas escadas e ia pegar o carro dele, bonitão, ele de longe já ficava observando para ver se o carro estava ali inteirinho. O dia que ele estava descendo, ele percebeu que estava perto do carro, com o narizinho achatado no vidro do carro, observando ali os bancos luxuosos do carro. Menininho maltrapilho, sujinho. Quando ele se aproxima do menino, o menino olha para ele e diz assim, se afasta, né? E diz, bonito carro, hein, patrão? E ele olha para o menino e diz, bonito, muito obrigado. E o menino continua e diz, quanto custa um carro tão bonito quanto o seu? O pastor olhou para ele e disse assim, olha, sabe que não sei quanto custa um carro como este? O menino olhou para o pastor e disse, como que o senhor não sabe? O senhor é proprietário de um carro lindo como esse e não sabe quanto custa? Daí ele falou, deixa eu te explicar, é que este carro eu ganhei de meu irmão. E por isso eu não sei, nunca me interessei em saber de valores. O menino olhou para ele e disse, puxa, eu queria. E quando ele falou assim, o pastor pensou, esse menino vai dizer, eu queria ter um irmão assim. Mas ele terminou a frase desta forma, eu queria ser um irmão assim. Aquilo tocou o coração daquele pastor, que convidou para que o menino andasse com ele ali, andasse um quarteirão com ele de carro, no carro bonito. E eles começaram a andar junto e o menino pediu que o pastor passasse numa determinada rua. E ele pensou, esse menino vai querer que eu passe na rua da casa dele, para que os coleguinhas percebam que ele está andando num carro bonito como o meu. Mas mais uma vez o pastor se decepciona. O menino pede então que o pastor pare num prédio assim velho, mal pintado, e pede para que o pastor espere um pouquinho. E ele vai em direção àquele prédio e minutos depois ele traz uma criança menor no colo dele. Quando se aproxima do carro, ele olha para o carro e diz assim, tá vendo, maninho? Era o mano dele, o irmão dele, mais novo. Tá vendo, maninho? Esse carro é lindo, né? Quando eu crescer, eu quero te dar um carro igualzinho a este. Aquilo, olha, tocou muito o coração daquele pastor. Ele teve o privilégio de acompanhar o crescimento daquele menino. Ele foi um cidadão de sucesso, porque desde a infância ele aprendeu a se doar, a pensar mais no semelhante do que nele mesmo. E a Bíblia diz, o que o homem pensa em sua alma, assim, me ajudem? Assim ele é. Os espias estavam pensando em quê? Começaram a pensar em fracasso. O povo que habita a terra de Canaã é poderoso. As cidades são grandes e fortificadas. Lá estão os amalequitas, os cananeus, heteus, jebuseus, um monte de eus. É impossível, não vamos conseguir conquistar. Tem gigantes, literalmente gigantes. Eu fico pensando, irmãos, existe quantas pessoas hoje entre nós que são assim extremamente pessimistas. Quando é lançada uma campanha na igreja, algo que pode, de repente, fazer a diferença, né? Muitos se aproximam e dizem, não vai dar certo, não vamos conseguir, não temos recursos para isso. Sabe, irmãos, mas eu disse para vocês que existe um verso que me chama muita atenção. É o verso 30, acompanhem comigo. O verso 30, que fala de um jovem. Você pode me ajudar? Qual é esse jovem? Diz quem é. A Bíblia diz que ele tinha em torno de uns 40 anos, né? Eu já entrei aposenta, eu me considero jovem. E na época dele eu penso que era mais jovem ainda. E ele tinha mais ou menos essa idade. E ele era jovem. E ele tinha um vigor tremendo, tanto que a gente conhece o resto da história. Mas sabe o que mais me chama a atenção desse jovem? É que diante do líder, todos disseram, depois a gente conhece a história de Caleb e Josué, né? Não só Caleb, mas nesse contexto, diante do líder, ele se aproxima diante de Moisés, enquanto todos os outros espias dizem para Moisés, é impossível conquistarmos a terra prometida, é impossível, e colocaram uma lista de empecilhos, e de repente, Caleb, um jovem, não se deixou levar, e nem ser influenciado pelo grupo, ele se aproxima do líder, e diz assim, olha o que diz Caleb, veja lá na sua Bíblia. Então Caleb fez o quê? Me ajudem? Calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Eu fico imaginando um monte de coisas, eu fico pensando, que coisa incrível, ele chega diante do líder. Você sabe que, se você continuar lendo esse texto, mostra que a congregação queria apedrejar Caleb.
né? Quem conhece a história, quem lê a Bíblia realmente sabe da história, que queriam apedrejar Caleb, de medo de morrer, de medo de enfrentar, não confiavam em Deus. Mas, irmãos, eu fico pensando, Caleb, como se fosse, eu fico imaginando, assim, a fé desse menino, porque ele chega diante do líder, ele não tem medo da congregação. Eu imagino um monte de coisas, talvez nas entrelinhas, tirar alguma coisa assim, ele chegar diante do líder e dizer assim, ó, Moisés, eu creio nesse Deus, não tem gigante para nós, eu acredito. Talvez passou um monte de coisa, eu fico pensando assim, que mãe e pai não teve esse Caleb, né? Sabe, irmãos, Ellen White fala muito dessa questão de educação. Eu acho assim, ó, a coisa mais incrível, o presente maior que Deus nos dá são os filhos, sem dúvida. Mas o fato de você educar os teus filhos nos caminhos de Deus, burilar o caráter, trabalhar o caráter deles para o céu é algo assim, desafiador. Eu fico pensando, essa mãe, quanto ela não falou desse Deus, quantas vezes ela não disse, filho, não importa que venham gigantes na tua vida, o teu Deus é maior, amém? E eu fico pensando, irmão, se essa mãe de Caleb hoje, fosse hoje, nos dias atuais, você acha que ela não traria o filho dela, todos os sábados, pontualmente, né, Samara, a escola sabatina infantil? Será que ela não investiria no que é pão, adquirindo maná, para ele, a liçãozinha da escola sabatina? Será que ele não... Eu tenho certeza que ele participaria de todos os departamentos infantis, ele participaria do clube de aventureiros, do clube de desprovadores, ele participaria de todas as atividades da igreja, ele teria um vínculo grande com a igreja, porque um jovem chegar diante de um líder, arriscando a própria vida e dizendo que ele acreditava no Deus dele, eu fico imaginando o que ele não aprendeu na infância. E Ellen White diz, de orientação da criança, que até os 3 anos, a criança absorve muito, e até os 7 é a formação do caráter dela. Então, tudo que nós pudermos colocar na mente das crianças até essa idade, eles vão refletir isso depois. Por isso que a Bíblia diz, ensina a criança, ela não fala ensina o juvenil, o jovem, o adulto, ela fala ensina a criança no caminho que deve andar. Eu fico impressionado com a atitude desse jovem. Ele chegou diante do líder e colocou o que ele pensava e a forma como ele acreditava desse Deus. E nós não temos dúvida que Caleb, a ideia dele foi que predominou. Existia 2 opiniões, 2 ideias diferentes. Mas quem teve razão, a gente não tem dúvida, Caleb. Depois conhecemos a história, juntamente com Josué. E com a ajuda de Deus, eles conseguiram conquistar a terra que Deus havia separado para eles. Quanta influência negativa, né? Para Caleb desistir. Quanta influência negativa. Mas ele não desistiu. Ele se manteve firme. Hoje serve um grande exemplo, eu creio, para nós, né? Principalmente os jovens da igreja, nós mesmos, adultos. Né? Quando vem uma dificuldade, quando vem, de repente, um desafio grande, nós confiarmos em Deus. Outro dia eu estava dizendo para o meu marido, eu queria saber, quando eu for para o céu, eu quero ter uma curiosidade para falar com Enoque. Para perguntar o que ele fez, que ele não aparece nada na Bíblia, que ele fez nada de errado. Aí meu marido falou, não precisa perguntar para ele o que ele fez. Ele tinha intimidade com Deus o tempo todo. Sim, mas como? Ele me falou uma coisa que me incomoda, me intriga. Eu sou sanguínea, é difícil. Ele falou assim, ele orava e ele confiava em Deus, ele descansava em Deus. Outro dia até postei uma mensagem tão bonita, alguém postou para mim também, que... eu estou tranquilo porque eu entreguei os meus pedidos a Deus. Não estou tranquilo porque Ele respondeu a minha oração, mas estou tranquilo porque eu entreguei nas mãos dEle. Esse é o difícil, esse é o diferencial, eu acho, na vida de Enoque. Na vida de Caleb, né, que a gente está falando agora. Nós sabemos, irmãos, que a vitória é certa. Nós conhecemos os frutos da terra, mas às vezes, como espias, pensamos em fracasso. Cantar, falar de Deus, tenho vergonha, eu não posso fazer esse trabalho. Há sempre um gigante à minha frente, há sempre um gigante. Sabe, irmãos, eu não sei quais são os seus gigantes, talvez nem sei o meu suficiente, mas talvez o seu gigante seja o vestuário, aquela roupa que Deus não gostaria que você usasse. Não estou falando só para mulheres, estou falando para homens também. Talvez, hoje para mulheres, né, está bem difícil a situação, tudo, né? Outro dia um pastor pediu para eu falar sobre unhas pintadas, que as irmãs estão com as unhas pintadas, esse costume, essa moda está vindo para a igreja.
E eu até falei para ele, olha, pastor, eu posso até pregar sobre isso. Mas eu acho que isso tem muito a ver com a minha intimidade com Deus, né? Minha vida espiritual. Se eu estou bem com Deus, eu posso me vestir, me arrumar e olhar e dizer assim, consciência tranquila. Se Cristo fosse uma mulher, será que ele usaria esse tipo de roupa? Será que, né? Dá para a gente pensar um pouquinho. Então, não sei se esse é o seu gigante. Talvez seu gigante seja o seu emprego, que você extrapola as horas sagradas da sexta-feira, né? Ali, do sábado, entrando na sexta-feira dentro. Talvez falta um pouco de fé. Talvez seu gigante seja relacionamentos, ofertas, né? Ofertas, eu nem estou falando em dízimo, eu estou falando em ofertas, irmãos. Ofertas. A Bíblia diz lá em Malaquias, roubará o homem a Deus no quê? Só em dízimos. Ofertas, irmãos. Quando eu venho à igreja e eu não trago nem R$10, que eu acho que é muito pouco, quem tem um emprego fixo, nem R$10, eu estou dizendo, Senhor, eu não recebi nenhuma bênção essa semana, por isso eu não trouxe nada. Não é uma incoerência? Não é uma incoerência? Concorda comigo? Agora, eu não entendo talvez o que significa ofertar. Eu não sei se vocês costumam ler toda a Bíblia. Desde o Velho Testamento, o centro da adoração era o quê? Era o quê? As ofertas. O centro da adoração eram as ofertas. Deus não precisa do nosso dinheiro, irmãos. Deus não precisa. Mas Ele sabe que isso é o que nos prende. Eu sou apegada a isso. Pode perceber em qualquer coisa, em multa de trânsito, qualquer coisa, né? Quando envolve o bolso, eu já fico esperto. Deus sabe da nossa necessidade, da importância disso. Talvez seja esse o seu gigante, ou talvez os dízimos, né? Ofertas, dízimos. Talvez seu gigante seja aquela bebida, não sei se tomam aqui, né? No Rio Grande do Sul. Esqueci. É com água quente. Alguém me lembra? Não, né? Nem conhecem essa bebida, nem bebem aqui, né? Talvez seja esse o seu gigante, né? Você sabe que na erva do chimarrão tem uma mega quantidade de substâncias, inclusive a cafeína. Lá em Santa Catarina, quando a gente estava, a dificuldade era muito o café. Sabe que existe uma citação do Conselho sobre Regime Alimentar que diz assim, tomar café é pecado? Sabiam? Deus falou, ele usou a serva dele. Tomar café é pecado, ponto. Deus falou. Eu estou tomando, eu estou bebendo chimarrão e eu estou sabendo que eu estou fazendo o pecado de forma voluntária. Hoje eu sei. E é de forma voluntária. Chocolate tem cafeína, erva do chimarrão tem cafeína, no próprio café nem se fala. Há sempre um gigante. Eu não sei se é essa a tua dificuldade, seu gigante. Talvez seu gigante seja a novela, né, que eu acredito que aqui ninguém olha também, né? Novela, filmes, sites indevidos, lá escondidinho, né? Parece que ninguém está observando. Não sei se é esse o seu gigante. Mas o gigante, será que ele é mais poderoso do que eu ou você? O que você acha? O gigante é mais poderoso do que eu e você? Que Deus você conhece? Eu queria que você pensasse comigo. Que Deus você conhece? Eu gosto de dizer sempre que é muito fácil quando o gigante, a dificuldade acontece lá na família da Cris, né, do Luciano, talvez na família da Samara e do Gerson, mas não na minha. Mas quando o gigante acontece dentro da minha casa, comigo, como fica a minha fé? Como fica? Uma vez eu ouvi o Dr. Rodrigo Silva, conceituou fé, achei tão interessante, ele falou assim que fé é você pedir algo para Deus que você julga importante, mas esse algo não acontece, mas você continua crendo nesse Deus. Isso é fé. Isso é fé. Sabe que, algum tempo atrás, eu acho fácil, como esposa de pastor, trabalho mais de 20 anos como esposa de pastor no ministério, quando alguém tem uma dificuldade, você ir na casa dele, ou na casa da pessoa, né, que tem dificuldade, abrir a Bíblia e ler um verso com essa pessoa, e orar com ela. Não é difícil. Mas quando acontece com você? Quando é dentro da tua casa, o problema? Sabe que agora ela está de molho, vocês conheceram Prícila, né? Cantora Prícila. Ela conta que quando ela estava grávida, na primeira gestação, ela tem três crianças. Quando ela estava grávida na primeira gestação, ela diz que
quando foi fazer os últimos exames para ver como estava o bebê, dos últimos dias, semanas, o médico descobriu de que o bebê nasceria com todos os órgãos expostos, sem os tecidos de proteção no abdômen. Para qualquer mãe, isso é uma grande tristeza, surpresa. Ela ficou muito triste, chorou muito. E ela foi para casa, e sabe como é que é, né? Mulher, quando vai para casa, ou a gente liga para o marido, ou liga para a mãe, né? E ela resolveu ligar para a mãe, que morava no outro estado. E colocou a situação desesperada, chorando muito. Ela disse, puxa, mãe, veja só quanto tempo eu esperei por isso, e de repente, o primeiro filho que eu vou ter vai nascer desse jeito, com certeza não vai sobreviver. Desesperada, ela colocou para a mãe, e eu confesso para vocês que é desafiador, né? Ter filhos e educar os filhos corretamente. Eu acho que essa mãe foi muito sábia. Eu tenho 2 filhos, um de 19, quase, né, Micaela, e outro de 18 e um de 8, né? 10 anos demorou, porque a gente fica pensando e pensando, não é fácil burilar o caráter dessas crianças para o céu. Mas eu creio que essa mãe foi extremamente sábia. Quando a filha ligou desesperada, contando para ela da situação dela, a mãe ouviu o problema dela, foi até o som, pegou o telefone e disse para a Príscila, tu espera um pouquinho. Foi até o som, ligou o som e botou a música do CD de Príscila, o refrão do CD que dizia assim, Cristo acredita em ti. Você conhece essa música, né? Cristo acredita em ti. Eu sempre acredito em ti. A minha fé segura está. Nada aqui irá me abalar. Confio em ti. Cristo, acredito em ti. Deixou que tocasse o refrão, pegou o telefone de volta e disse assim, filha, você conhece essa música? Como não, mãe? É a música principal do meu CD. E a mãe disse assim, pois então, filha, quantas vezes você cantou para a multidão de pessoas deste Cristo, que Cristo é esse que você crê? Será que não é o mesmo Cristo que poderá fazer a diferença na vida da tua filha? Que Deus você canta? Que Deus você fala? Que Deus é esse que você canta, filha? Sabe, irmãos, naquele dia, a Príscila conseguiu desenvolver uma das características do fruto do Espírito, que é a mansidão. E eu entendi que mansidão não é apenas você ser manso. Mansidão é você descansar em Deus. E Príscila conseguiu descansar em Deus o problema dela. Sabe que, algum tempo depois, eu assisti essa história com o pastor Milton Souza, que era o pastor da Novo Tempo, e ele pediu que Príscila entrasse, já estava com a filha grande nos braços, a filha com problema, perfeita. Deus havia operado um milagre na vida dela. Amém? Irmãos, Deus também pode operar milagres e milagres na nossa vida. Basta nós queremos, nós limitamos o poder de Deus, é nós, o problema está em mim. Eu limito o poder de Deus na minha vida. Eu que limito, eu posso fazer muitas coisas se eu entregar e saber onde fica a linha, a fronteira entre o que eu tenho que fazer e a partir dali é de Deus. Somos aquilo que pensamos. Se pensarmos em fracasso, seremos fracassados. Se pensarmos em sucesso, seremos vitoriosos. Espias, depois de ver as maravilhas da terra, voltaram preocupados com os gigantes. Se não fosse o jovem Caleb, teriam desistido e fracassado. Eles abandonaram suas ideias pessimistas e conquistaram a terra. E nós, pergunto para vocês, venceremos os gigantes ou seremos vencidos por ele? Venceremos gigantes ou seremos vencidos por ele? Se nós confiarmos, irmãos, em Deus e sairmos para fazer a nossa parte, nós seremos vitoriosos. A nossa parte, viemos estudando a lição da escola sabatina, muito pouco temos feito, né? Só teoria, informação. Ficamos obesos espirituais, né? Obeso espiritual. Nós temos dificuldade, às vezes, de compartilhar o que nós sabemos e ajudar o nosso próximo, ter sensibilidade de perceber a necessidade do nosso próximo. Mas sabe o que eu quero dizer para vocês, e vou para a parte final? Você pode perguntar para mim, mas fala mais, qual é a nossa parte? Eu não sei se você talvez possa pensar assim, mas Rosinha, eu não sei falar muito, eu tenho vergonha, eu tenho medo.
Sabe que existe, irmãos, na Bíblia, você já deve ter ouvido, 366 vezes não tenha medo, sabia? Um para cada ano, inclusive para o ano bissexto. Que Deus maravilhoso, né? Deus fantástico, pensou em todas as coisas. Não tenha, e eu carrego comigo, você conhece muito bem, Josué 1,9 diz assim, não te mandei eu, ser forte e corajoso, Rosinha, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha só, irmão, se você fazer a tua parte, que linda essa frase, verás que o gigante não existe, era apenas imaginação da tua mente. Repito, se fizerdes a tua parte, verás que o gigante não existe, era apenas imaginação da tua mente. E eu quero encerrar com essa experiência, que quando eu escutei essa experiência, eu fiquei com vergonha. Talvez você possa pensar assim, qual que é a minha parte? Eu sou cristã, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu lembro que quando nós começamos no ministério, em São Borja, não vou contar essa história por causa do tempo, mas quando a gente começou, o meu marido sempre pregava e dizia que o segredo do sucesso para a nossa vida era o estudo da Bíblia e a oração. Mas eu descobri um terceiro segredo que você faz. Qual que é o terceiro segredo? Me ajuda, Antônio. Trabalhar, testemunhar. Estudo da Bíblia, oração e testemunho. Sabe que quando eu escutei essa experiência, eu fiquei com vergonha pelo seguinte, era um pastor missionário, ele começou a fazer um trabalho na África com uma tribo de índios. É legal que o Paulo, né, agora está com o projeto de ir para o Egito. Esse pastor também era missionário e ele foi fazer um trabalho lá numa tribo de índios na África. E você sabe que lá é pedreira, né? É difícil pra caramba. E ele começou bem animado, e ele conta que a primeira noite ele começou, eram 18 lições, ele começou a primeira lição de estudos, e quando ele começou a lição, ele disse que sentiu Deus tocando o coração dele, e dizendo, você precisa fazer apelo. E ele pensou, como eu vou fazer apelo na primeira lição, né? Normalmente a gente dá várias lições, para depois fazer um apelo para a pessoa se entregar totalmente a Jesus. E ele pensou, ele sentia que ele precisava fazer o apelo, o Espírito Santo foi trabalhando no coração dele. E ele conta que no final ele não resistiu, e ele fez o apelo, e fez o apelo para que os índios se entregassem a Jesus. E você sabe que, para surpresa dele, todos os índios se colocaram em pé e aceitaram o apelo. Nossa, para um orador isso é demais, né? Ele ficou muito feliz, e ele diz que no final, quando ele estava guardando as coisas dele para ir para casa, o índio se aproxima dele e diz assim, pastor, eu quero dizer algo para o senhor. Eu gostei demais do que o senhor falou. E o pastor falou, puxa, que legal, que bom. Mas eu quero dizer para o senhor que eu acredito nessa história que o senhor falou, que Jesus veio aqui, se tornou criança, cresceu, morreu por mim, hoje ele está vivo intercedendo. Ele é Deus, ele é o meu Deus. Eu acredito. E o pastor falou, puxa, que legal, eu fico feliz por isso. De repente, o pastor foi para casa, para o alojamento dele. Quando chegou no alojamento, que ele estava deitado, ele começou a pensar, quando eu terminar os estudos aqui nessa aldeia, eu quero convidar esse índio para me ajudar nas outras aldeias. E adormeceu pensando nisso. No outro dia de manhã, alguém bate lá no alojamento daquele pastor. Sabe quem era? Sabe quem? O índio. E o índio bateu a porta e o pastor convidou para que entrasse educadamente, e o índio falou, pastor, eu vim aqui só para lhe dizer que eu gostei demais do que o senhor falou ontem. O pastor falou, mas você já falou isso, eu fico feliz. Não, pastor, na verdade, eu vim lhe dizer que eu quero lhe ajudar a contar essa história para os outros índios das outras aldeias. O pastor pensou, esse índio está lendo o pensamento, será? Porque foi justamente o que eu pensei, né? E o pastor olhou para ele e disse assim, nossa, mas eu também pensei nisso, eu quero te convidar, eu vou te convidar. E aí então o índio falou assim, pastor, eu quero lhe ajudar já, índio quer já. E o pastor olhou para ele e disse assim, não, veja, ontem foi uma lição que tu aprendeu, você precisa aprender muito, você nem começou ainda a aprender, tem muitas histórias na Bíblia. E o índio olhou para ele, insistiu e disse, não, pastor, eu quero falar dessa história para os outros já, hoje. E o pastor insistia, aí chegou uma hora, o pastor olhou para ele, pegou a Bíblia e disse, amigo, ontem você aprendeu um verso deste livro. E você sabe quantos versos tem nesse livro? Tem muitos. Você tem que aprender muito mais, você aprendeu só um.
E sabe o que o índio disse para ele? Pastor, eu já conheço um verso deste livro, mas os índios que moram do outro lado da aldeia não conhecem nenhum. Quantos versos bíblicos eu e você conhecemos? Eu me arrepio quando eu ouço e conto essa história. Eu fico com vergonha, irmãos. Eu me criei dentro da igreja cristã adventista. Quantos versos bíblicos você e eu conhecemos? O que nós estamos fazendo? Por que será que Jesus não voltou ainda? Será que realmente eu confio nesse Deus? Será que eu teria a postura que Caleb teve diante dos gigantes da vida para enfrentar as dificuldades e confiar ainda nesse Deus? Mesmo que eu morra. Se fizerdes a tua parte, verás que o gigante não existe. Era apenas imaginação da tua mente. Sabe, irmãos, Caminho a Cristo, na página 101, diz uma frase bem forte. Às vezes a gente pensa que está fazendo muito. Na verdade, muitos dizem assim, mas eu sou um homem, uma mulher de oração. Mas olha o que ela diz em relação a só isso. Não tem nada errado, eu acho que temos que orar muito. Mas olha o que a serva de Deus, usada por Deus, ela falou o seguinte: aquele que nada faz, além de orar, abandonará até mesmo esta prática. Eu preciso fazer mais. Eu preciso fazer mais. O coral vai cantar uma música que fala justamente dessa entrega. Eu preciso descansar em Deus, eu preciso confiar em Deus, mas acima de tudo, eu preciso fazer a minha parte. Eu não posso ficar obeso espiritual, eu preciso compartilhar desse Deus maravilhoso. E sem dúvida, irmãos, para eu poder compartilhar, eu preciso ter, essa bagagem. Eu não posso compartilhar algo que eu não tenho. Por isso eu preciso ter intimidade com Deus, para poder vencer as dificuldades, vencer os gigantes da vida. E um dia, irmãos, ter o privilégio no céu, de ver muitas pessoas tocando o teu ombro e dizendo: Rosinha, eu estou aqui, porque um dia tu falou de um Deus maravilhoso. Eu sei que não vai ter calo no céu, mas eu queria, se tivesse, calo no ombro, das pessoas tocarem no meu ombro e reconhecer e dizer: Rosinha, eu estou aqui, porque um dia tu falou de um Deus que vence gigantes, de um dia tu me mostrou como posso sair da situação em que vivia, e um dia poder estar aqui no céu. Que privilégio. Eu tenho certeza que Deus pode te usar, a cada um de nós Deus pode nos usar, para fazer esse trabalho tão especial, tão nobre. Que Deus te use, que Deus te abençoe. Conservei palavras de um rei em meu viver e em meu coração. O céu vai se abrir, um som a soar, o meu nome ouvir. Um anjo ali a me convidar vai me conduzir. Vou adorar, glorificar, quando Cristo aqui regressar. Eu quero subir, eu vou subir. Lá vou estar, vou me alegrar, e com anjos eu quero cantar.
O céu vai se abrir, o som a soar, o meu nome ouvir. Um anjo ali a me convidar, vai me conduzir. O céu vai se abrir, um som a soar, o meu nome ouvir. Um anjo ali a me convidar, vai me conduzir. Vou adorar, glorificar, quando Cristo aqui regressar. Eu quero subir, vamos subir. Lá vou estar, vou me alegrar, e com anjos eu quero cantar. Eu quero subir, vamos subir. Nos céus, muito obrigado, Senhor, porque estiveste conosco. Muito obrigado porque tem nos deixado mensagens e orientações de como podemos fazer algo a mais pelo nosso semelhante. E para que um dia, Senhor, a gente possa ter o privilégio no céu de ver muitos vizinhos nossos lá, resultado do nosso trabalho aqui. Nos use, Senhor, para o teu serviço. Nos dê o privilégio da tua companhia a cada dia, que possamos ter no nosso coração o desejo de te buscar ainda mais. Leve agora para os nossos lares, Senhor, na tua companhia. Nos dê um sábado feliz contigo, um restante de sábado. Em nome de Jesus te rogamos. Amém. Vem despedir-nos, ó Salvador, com tua graça, teu santo amor. Nós